Fala galera, beleza? Espero que todos estejam bem, em casa, né? Na medida do possível. Então vamos lá. Plantas então, briófitas e pteridófitas. Aula de hoje. Então, seguinte. Primeira coisa, né? Aula de plantas, então vegetais, seres pluricelulares, né? São pluricelulares, autótrofos, né? Produzem o próprio alimento, precisam de uma fonte energética externa, né? Que é o sol, né? Energia solar, enfim, né? Fotossintetizantes, eucariontes, né? Então todos eles têm material genético delimitado aí por uma membrana, né? Membrana nuclear, envelope nuclear. As relações filogenéticas aqui presentes, as plantas, né, elas são divididas basicamente aqui, ó. Então vamos lá. Então, alga verde aqui, ó, proctotista. Aqui para baixo, então é o seguinte: um cladograma. Seguindo aqui, ó, gametângios revestidos por células estéreis. Então, vamos explicar o que é isso. Então, aproveitando aqui a palavra angios, bolsa, gamete, vem de gameta. Então, na verdade, bolsas que possuem gametas, né? E essas bolsas, elas são revestidas por células completamente estéreis, tá certo? Nós vamos falar disso daqui a pouquinho. Nós temos aqui ainda, ó, o embrião retido no gametângio feminino. Então, a parte feminina, né, relacionada à reprodução, é que vai ser a responsável pelo desenvolvimento do embrião. O embrião, então, vai se desenvolver internamente, né, interna a essa parte feminina aí, tá? E aí nós temos aqui as quatro grandes divisões, né? As briófitas. Surgiu a característica dos vasos condutores de seiva, ou seja, as briófitas não possuem os vasos condutores de seiva, tá certo? E aí esses vasos condutores de seiva, então, estão presentes nas pteridófitas, gimnospermas e angiospermas, né? Já colocando aqui os nomes também. Quem são as briófitas? São os musgos das hepáticas, vamos falar daqui a pouco. E nós vamos falar hoje também das pteridófitas. Aí depois nós temos as pteridófitas, que já tem vasos condutores de seiva. Pteridófitas, samambaias, avencas, cavalinhas, enfim. E aí nós temos, né, os grupos das plantas com sementes, né? Então, gimnosperma e angiosperma. E as angiospermas se diferenciam dos outros por ter flores e frutos, né? Então, olha só, traqueófitas são aquelas plantas chamadas de vasculares, são as plantas que possuem elementos de vaso, né? Possuem vasos condutores de seiva. Esses vasos condutores de seiva fazem o trabalho, como o próprio nome fala, né, de transportar essa seiva dentro desse vegetal, ok? E isso traz um benefício fantástico. Fantástico. A partir do momento em que você tem esses vasos condutores, a seiva ela é transportada de maneira mais eficiente e melhor distribuída. Uma velocidade maior também, lógico. E por que isso é importante? Isso é importante porque, através disso, essa seiva chega mais rápido nas células, possibilitando que essas células sejam abastecidas com água, minerais, energia, né? Elementos, na verdade, energéticos, né? Substâncias energéticas. E o que isso é? Porque, professor, não consigo entender a importância disso. Quando você pensa que um vegetal, para ele se desenvolver, né? Lembrando que as raízes dos vegetais absorvem a água e sais minerais do solo, né? E isso vai ser conduzido até chegar às folhas, para que nas folhas aconteça o processo de fotossíntese e haja, sim, a fixação da energia solar, né, e energia química através das moléculas orgânicas, através dos complexos orgânicos que são formados, carboidratos, lipídios, enfim, para o vegetal. Significa dizer o seguinte: os vasos condutores de seiva, eles geram a possibilidade desse vegetal se desenvolver mais. Olha só, não é a título evolutivo, vamos deixar isso muito claro, tá? Não é a título evolutivo, já falamos um pouquinho a respeito disso. Afinal de contas, cada grupo, né, cada indivíduo, ele tem a sua própria evolução dentro daquele habitar, aquele nicho que ele está ali, né?
Mas os vegetais possuem vasos condutores de seiva, podem, né, tornar-se, eles são mais complexos, eles possuem uma variedade maior de células, porque essas células elas se mantêm, pois elas recebem, né, moléculas orgânicas, recebem os elementos para se manter vivas. É diferente. Diferente de uma briófita, por exemplo, que não tem vaso condutor de seiva, onde a condução dessa seiva vai de célula a célula através de difusão. É muito mais demorado. Então, tanto é que as briófitas têm um tamanho bem reduzido. Ok? As espermatófitas são plantas que produzem sementes, aí só temos dois grupos, nós não vamos falar deles hoje, são as gimnospermas e as angiospermas. Muito bem. Briófitas, quem são as briófitas? Gente, basicamente musgo. Nossa, briófita, musgo, mas são só musgos? Não. Existem outros também que são briófitas, né? Os musgos amplamente aí presentes em rochas, solo, tronco de árvore tem demais, né? O pessoal associa muito musgo com lodo, mas não, são coisas radicalmente diferentes, né? Então, as briófitas são seres muito pequenos. Muitas pessoas pensam, são seres microscópicos. Não. Você vê eles a olho nu, obviamente, mas geralmente, como eu falei, as pessoas associam como lodo. Existem briófitas maravilhosas, muito bonitas mesmo. Elas gostam, obviamente, de locais úmidos, né? Não necessariamente quentes, né? Mas que tem umidade, então você vê muita briófita próxima a corpos d'água, em florestas bem úmidas você encontra briófitas, apesar de que existem registros de briófitas presentes até em regiões de deserto, né? Mas tem que se ter algum mecanismo para se conservar a água, tá? Que é extremamente importante, a gente vai falar disso, né? Vamos mostrar o porquê disso, beleza? Então, as briófitas aqui, ó, musgos aqui presentes, né? Estrutura das briófitas. As briófitas não possuem vasos condutores de seiva. Então, se elas não possuem vasos condutores de seiva, o que acontece? Elas não possuem raiz, caule e folha verdadeiros. Por esse motivo, ela possui, então, olha só, na estrutura do corpo dela, os rizóides, que têm a única função de fixação, simplesmente fixam esse indivíduo ali presente, tá? Na rocha, no substrato que ele tiver, beleza? Então, ó, quando você analisa, olha só, seria essa parte, né, verdinha aqui, ó, aparecem as folhinhas. Então, isso aqui, na verdade, é o corpo dele. E aí o que acontece? É chamado de gametófito por quê? Porque essa parte é responsável por produzir gametas. No caso das briófitas, né, a maior parte do tempo da vida deles, eles são única e exclusivamente a fase dominante é a fase gametófita, né, a fase gametofítica. Por que isso, professor? Gametofítica, gametófita, por quê? Porque a maior parte da vida deles, né, o que predomina, o que está mais ali vivo, né, é justamente o gametófito. O esporófito, que é essa outra parte aqui que surge acima do gametófito feminino, ele surge após a fecundação. E esse esporófito aqui também é responsável, né, obviamente, por questões reprodutivas. A gente vai ver daqui a pouco no ciclo de vida. E aí, olha só, rizóide serve para fixação, filídeos, né, fotossíntese, né, basicamente é feita aqui presente, tá certo? E aí você tem, ó, o cauloide aqui presente. Gente, filoide, cauloide, rizóide. O oide, aí ele vem com o sufixo com o sentido de falso ou parcial. Beleza? Raiz parcial, caule parcial, folha parcial. Beleza? O ídeos aqui é falso. Então, ó, filídeos, tá? Aqui presentes, caulídeo, podia ser resídio aqui na verdade também pode ser, tá bom? Resídio. E aí o seguinte, então essa parte aqui de baixo, então, o corpo, né, desses seres, então o gametófito. Mas professor, então peraí, quer dizer que esses aqui vão produzir gametas, e essa parte de cima, eles vão produzir esporos. Depois que acontece a fecundação,
ocorre a produção do esporófito, que é essa parte de cima, que é composto basicamente pela seta, né, que também pode ser chamada de haste, que é esse cabo que sustenta a cápsula que está cheia de esporos. Então essa cápsula ela nada mais é do que uma espécie de um jarro, né, com uma tampa ali presente, né, dessa cápsula. Essa tampa se abre e aí os esporos que estão aqui caem. E aí eles precisam de encontrar solo úmido. Quando eu falo solo, quer dizer substrato, um substrato úmido para que esses esporos germinem, tá? Então ela precisa de uma grande quantidade de umidade para ela poder sobreviver naquele local, ok? Ciclo de vida das briófitas aqui presentes. Então olha só, aqui ó, isso aqui é um gametófito feminino, somente os gametófitos femininos possuem o esporófito em cima dele, beleza? Então ó, vamos lá, na cápsula A. Isso é importantíssimo. A cápsula aqui 2N, então é uma cápsula diploide, né? Então lembrando que o 2N ele representa, né, a carga dupla, né, de células haploides. Haploide quer dizer metade, né? Diploide quer dizer duplo, né? A dupla carga do material genético. Então, por exemplo, o nosso organismo, o ser humano, nós temos células haploides no nosso corpo, que são os gametas. 23 cromossomos cada um. As nossas células diploides são as células do nosso corpo, né? Com exceção dos gametas, tem 46 cromossomos, ou seja, 2 vezes o número N de cromossomos, ok? Então aqui, ó, essas células aqui, a cápsula 2N, meiose, ou seja, esse número de gametas aqui vai cair pela metade, então vai formar esporos N, e uma grande quantidade de esporos. Vocês estão lembrados que uma célula 2N, quando ela sofre meiose, ela dá origem a 4 células N? Pois é. Então esses esporos aqui, quando essa cápsula aqui ela abrir, né, então os esporos serão liberados, eliminados da cápsula, e aí vai acontecer a germinação. Essa germinação, ela pode dar origem, esses esporos podem dar origem tanto a gametófitos masculinos como a gametófitos femininos. O gametófito masculino, no ápice dele, ele possui os anterígios. Os anterígios é o gametângio masculino. Traduzindo, o anterígio é a bolsa ângio que possui gametas masculinos, tá? Então, ó, tem células inférteis aqui ao redor, e aqui dentro eu tenho os gametas masculinos. Os gametas masculinos, eles são os chamados de anterozoides, né? Olha lá o nome, os anterozoides. Os anterozoides, eles são flagelados. Eles são flagelados porque eles precisam desse flagelo para poder se locomover e chegar até o arquegônio, que é o local onde está o gameta feminino. Onde que eu falei como uma das condições ambientais assim extremamente precisas para que as briófitas sobrevivam? Ambientes úmidos. Ambiente úmido. E aí esse ambiente úmido vai favorecer, obviamente, as briófitas, porque esse flagelo ele vai se contrair, obviamente, para que esses anterozoides, através da água, nadem e cheguem até o arquegônio. Neste arquegônio, que é o gametângio feminino, ou seja, a bolsa onde fica o gameta feminino, e esse anterozoide fecunda o gameta feminino aqui dentro. E esse gameta feminino recebe o nome de oosfera, está aqui dentro. A pessoa, mas e se não tiver uma umidade assim? Gente, só lembrando o seguinte, o ar tem vapor de água. Esse vapor de água representa a umidade do ar, beleza? Muitas vezes uma gotícula de água é suficiente para fazer essa transição. Nós temos que lembrar que vocês são seres que têm estatura muito pequena, tá? E isso está acontecendo, gente, o tempo todo assim, na árvore. E aí, o que acontece? Então, depois que aconteceu a fecundação, forma-se então o zigoto, né, aqui dentro, o embrião, e aí eu tenho divisão mitótica, ou seja, essas células aqui vão dar origem, né, a um embrião, a um novo indivíduo, né, células totalmente iguais, né? Olha só,
Aliás, desculpa, perdão. O arquegônio é N, né? Mas aí N com N formou 2N, né? Então juntou o anterozoide, que é N, mais a osfera, que é N, 2N, né? Célula diploide. E aí vai dar origem ao indivíduo, né? Lá, ó. Deu origem, então, ao esporófito. Só lembrando que isso aqui está acontecendo no arquegônio. O arquegônio está aqui em cima do gametófito feminino. Tá bem aqui em cima. Beleza? Lá em cima, a cápsula lá em cima, né, do gametófito feminino. E aí ele dá origem ao esporófito. Beleza? Então vamos lá. Classificação das briófitas. Então nós temos os musgos, são os mais conhecidos de todos. Os mais. Então você vê muito musgo onde? Rocha, solo, muro. No muro. Muro realmente tem alguns que eles têm uma infiltração de água na base e aí fica ali uma coisa meio esverdeada, preta. São musgos. As hepáticas, que elas são mais achatadinhas, né? Elas muitas vezes com o formato do fígado, por isso chamado de hepáticas, e os antóceros aqui presentes. Olha aqui, ó, as hepatófitas, né, que são as hepáticas acima de tudo. Olha aqui, gente, a questão dos esporófitos dela, dos gametófitos, perdão. Aqui presentes, parece um coqueirinho, um guarda-chuvinha. Olha só. Isso varia de espécie para espécie, lógico. Muito pequenos, são muito pequenos, tá? Geralmente 5 centímetros de altura no máximo. Antocerófita, né? Os antóceros, aqui presentes também, muito encontrado em solo mesmo, mas também em cascas de árvore, né? Então, se vocês perceberem aqui, ó, ele tem a base dele aqui. Agora reparem como que os prolongamentos aqui, ó, são bem vastos, né? Para a parte reprodutiva, né? Os esporófitos. E aqui, bem aqui, a divisão briófita mesmo dentro do filo das briófitas, né? A briófita dentro das briófitas mesmo. Então aqui, ó, isso aqui é a cápsula, isso aqui é a haste, isso aqui então é um esporófito, né? Então isso é um gametófito feminino, beleza? Aqui presente. Olha uma gota aqui, ó, gente, uma gota, tá vendo que tá todo cheio de gotículas? E essa gota já pode ser suficiente para quê? Libera os esporos saem, caem no solo aqui e germinam outros indivíduos completamente idênticos aos primeiros, né? Indivíduos masculinos, indivíduos femininos. Beleza? Vamos para a próxima. Pteridófitas. Diferença das briófitas para as pteridófitas. Pteridófitas têm vasos condutores de seiva, tá? E outra coisa, a fase dominante das pteridófitas muda. Por quê? Nas briófitas, a fase dominante era o gametófito. Então, o vegetal passa mais tempo como gametófito, né? Gameto masculino e feminino, do que como esporófito. Nas pteridófitas, isso muda pra caramba. Quem são os pteridófitos, antes de qualquer coisa? Gente, mais conhecido de todos, as samambaias. Samambaias, né, aqui presentes, avencas, mas temos aqui também as cavalinhas, beleza, aqui presente também. E nós temos aqui Psilobum. Esse aqui é muito legal. Parece uma raiz, na verdade, mas não, é muito interessante. Vamos lá. Então, a estrutura das pteridófitas. Então, olha só. Samambaia, que é a mais comum de todos. Tudo isso aqui da samambaia é uma folha só. Então, a gente fala, a folha da samambaia é uma folha só que é uma folha que ela é toda cortada. Toda cortada. Mas é uma folha só isso aqui. Aí o que nós temos aqui? As raízes fininhas. Quem tem samambaia em casa sabe muito bem que essas raízes aqui, elas vão fazendo emaranhados bem fininhos, né? Embaixo do vaso, principalmente, para que elas vão abraçando o vaso assim. E aqui eu tenho um rizoma, que é um caule subterrâneo, geralmente. É ele aqui na mão, ó. Tá vendo? Esse é o rizoma, aqui embaixo é o rizoma. Muito bem.
E aí, o que eu tenho aqui? Eu tenho, então, cada parte dessa folha é um folíolo, que seria uma folha pequena, e atrás dessa folha eu tenho os pontinhos onde estão os chamados soros. E esses soros aí nada mais são do que esporos, né? São bolsas de esporos aí presentes, a gente vai falar disso daqui a pouco. Professor, e o que é isso aqui? Isso aqui é o que a gente chama de báculo. Báculos são folhas jovens, né? Elas vão começando a surgir aqui. Beleza? Então isso é um báculo, tá? O nome Pteridófitas vem justamente disso aqui. Jovem. Isso aqui, na verdade, jovem. Pteridófitas. Vem de jovem. Ok? Então aqui, esse surgimento aqui, porque lembra um embrião. Lembra um embrião humano. Né? No início do desenvolvimento, quando ele está ainda encurvado. Né? Por esse motivo que vem Pteridófitas. Ciclo de vida dessas pequenas joias, né? Essas pequenas samambaias, dessas avencas aqui presentes. O seguinte, tem os indivíduos aqui adultos, e aí eles liberam, né, os soros, aqueles pontinhos que eu mostrei para vocês. Eles têm os esporângios, anjo, bolsa, esporo, esporos. E esses esporângios liberam esses esporos haploides, ou seja, esporos N. Esses esporos N caem no solo, dão origem a um gametófito haploide, hermafrodita. Como assim? Tem parte feminina e parte masculina, chamada de prótalo. Esse prótalo tem a parte, né, dos anterídeos, onde vão ser liberados os anterozoides, e tem a parte dos arquegônios, que vão, obviamente, amadurecer os óvulos. E aí o que acontece? Os anterídeos liberam os anterozoides. É necessário ter, obviamente, água, né? Samambaia não dá no ambiente seco nem por decreto, né? Pelo contrário, o ambiente seco para ela é nocivo demais, as folhas amarelam, ela morre com uma facilidade tremenda, né? Samambaia gosta de local, na verdade, que tenha muita água, muita umidade, se possível sombra também, né? Apesar de tem algumas espécies que resistem um pouco mais ao sol, mas você não vai ver uma samambaia no deserto, né? Seguindo, e aí o que acontece? Esse anterozoide, então, através da água, chega até o arquegônio, fecunda o óvulo, o ovo zigote se desenvolve aqui, e aqui dentro ele começa, obviamente, a surgir um novo esporófito ou planta. E aí o seguinte, a fase que esse vegetal mais permanece é na fase de esporófito e não na fase de gametófito. Ok? Então isso é diferente das briófitas. As briófitas permanecem, ó, fase dominante ou duradoura nas briófitas é o gametófito, nas pteridófitas é o esporófito. Fase passageira, né, ou rápida, enfim, no caso das briófitas é o esporófito, no caso das pteridófitas é o gametófito, tá? Que é o prótalo no caso das pteridófitas. Beleza? Classificação das pteridófitas, elas podem ser divididas em 5 filos. As filicíneas, que são os mais conhecidos, que são as samambaias e as avencas. E aí, gente, samambaia você tem de 255 mil tipos, né? Aqueles que eles chamam de chorona, de sansão, por aí vai. A avenca também é muito comum, tem uma outra fotinha dela muito bonita ali que eu vou mostrar para vocês. Né? As licófitas, que são as licopodíneas, licopódios e selaginelas, são plantas que não são tão comuns, né, aqui para nós assim, mas o licopódio, por exemplo, é mais comum até, né? A equicetíneas, que são as cavalinhas. As cavalinhas têm uma coisa muito interessante, que as folhas dela parecem escamas e são todas juntinhas. Então muita gente olha assim, o primeiro ponto de longe, e porque ela tem demarcações, na verdade, né, no conjunto de folhas dela, que lembram entrenós. E aí a galera sempre coloca, nossa, mas isso parece bambu, mas não tem nada a ver. E o último, Psilófitas. As psilófitas, né? Esse cara aqui, ó, Psilotum, ele parece um tanto de raiz, tá? Vou mostrar ele ali para vocês também. Olha aqui,
A avenca, a folha dela meio cortadinha aqui presente, então você vê uns pontinhos depois nas folhinhas dela que são soros, aqui o pezinho de avenca. Samambaio-Su ameaçadíssimo de extinção, em alguns lugares foi até extinto já, né? Esse Samambaio-Su, ele era muito utilizado para xaxim. Xaxim é uma espécie de um vaso de planta extremamente rico em nutrientes, e por esse motivo as pessoas derrubavam o Samambaio-Su para fazer xaxim, né? Um dos melhores locais para se plantar, para falar a verdade. Típico demais de zonas onde de matas ciliares, né? Acompanha ali o leito dos rios, né? Muito comum, principalmente em Mata Atlântica. Samambaio-Su tem Samambaio-Su de 3 metros de altura, né? Aqui presentes. Então aqui são duas fotos de Samambaio-Su. A samambaia, que não podia faltar, a samambaia chega até o final lá, então chama a chorona. Olha aqui os esporos presentes, né? Os soros. Cada pontinho desse aqui é uma bolsinha cheia de esporos. Então cada pontinho desse aqui eu tenho, na verdade, um tanto de estruturas dessa que vão liberar os esporos. Então muita gente, principalmente quando era pequeno, creio que pegava esses pontinhos aqui e viu uma areiazinha. Essa areiazinha nada mais é do que as bolsas, né, que se soltavam. Então essas bolsas, os esporângios e obviamente os esporos aqui presentes também. Beleza? Galera, é isso aí. Por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado. No mais, até uma próxima. Fiquem com Deus. É isso aí.